Olá! Meu nome é Felipe Vlegas, eu sou engenheiro de controle de automação e desenvolvedor web. E hoje vamos estar falando sobre fake news, né? Como é fácil estar editando uma página de notícias para gerar uma fake news. Com o intuito de estar conscientizando vocês que de estar verificando se uma notícia que vocês receberam no WhatsApp, num grupo da família ou no e-mail, se essa notícia é encontrada em outros portais de notícias, se esse link que você recebeu de uma notícia é oficial, pode ser um endereço muito parecido a uma página de notícias oficial, mas não ser o verdadeiro. E também está trazendo alguns elementos para quem quer trabalhar com desenvolvimento web, né? Facilitando a vida de quem quer trabalhar com web. Então vamos começar. Eu tive que escolher uma notícia que a edição dela não fosse impactante, né? Que não fosse atrapalhar a vida de ninguém. E eu acabei escolhendo a notícia do livro do Príncipe Harry, né? Então, aqui a gente tem uma notícia um tanto quanto nova, dia 11/1/2023, próxima data de gravação desse vídeo. E aqui a gente vai estar começando a aprender a editar uma notícia fake. Com o botão direito sobre essa notícia, a gente vai ter esse menu. E lá embaixo, geralmente a última opção é inspecionar ou inspecionar elemento, dependendo do navegador que você esteja utilizando. E aqui ele vai abrir para você um menuzinho que pode ser aqui na direita ou aqui embaixo, dependendo do seu navegador. E nesses três pontinhos aqui a gente pode estar movendo o encaixe dele. E eu vou jogar aqui para a esquerda para não ficar em cima desse texto. Então aqui a gente tem alguns elementos. Quando eu clico sobre qualquer área dessa notícia, com o botão direito, eu sou jogado dentro de uma tag, né? Dentro dessa tag, se eu clicar nessa setinha, eu tenho acesso ao texto. Então, é exatamente o texto que eu inspecionei. Então, aqui embaixo eu vou ter o próximo texto e assim por diante. E eu vou estar editando apenas o cabeçalho, né? Então, aqui a gente foi jogado na tag H1 de header, né? Cabeçalho. E dentro dela a gente tem o texto que eu estou querendo editar. Então, clicando duas vezes sobre esse texto, eu já tenho acesso aos textos. E aqui eu já posso estar editando, né? Então, aqui o livro do Príncipe Harry revela que todos os presidentes dos Estados Unidos são reptilianos. Então, quando eu dou Enter, a nossa notícia é atualizada instantaneamente, né? Sem ter nenhum delay, sem ter que recarregar novamente. E essa é a grande vantagem de estar editando ela dentro dos elementos do navegador da página. Então, aqui a gente já fez a nossa notícia fake, né? Aí vamos estar melhorando essa notícia. Eu deixei separando aqui uma imagem, né? Então, vou copiar a URL dessa imagem. E eu vou vir aqui na minha notícia, clicar sobre o Príncipe Harry e inspecionar essa imagem dele. E aqui a gente foi jogado dentro da tag que corresponde a essa imagem. E dentro dessa tag a gente tem alguns parâmetros. A gente tem decoding, size, o alt. E aqui a gente tem o Sorcery Set, SRC7. Clicando duas vezes a gente vai marcar tudo que tiver dentro das aspas duplas. E eu vou colar aquele link que eu copiei. E apertar Enter. Instantaneamente, né, a nossa imagem é aplicada. E aqui a gente nota que temos um achatamento dessa imagem, né? Então fica um pouquinho achatada. E a gente precisa estar resolvendo esse problema, né? Então a gente vai estar aprendendo aqui a estilização de imagem, né? Então, clicando aqui nessa imagem, a gente percebe que nessa tag a gente percebe que ele tem um elemento e algumas estilizações para aquele elemento. Então, cada área dessa página recebeu uma classe de estilização. Por exemplo, aqui nesse texto, dentro desse parágrafo aqui, dessa tag P, ela recebeu várias classes de estilização. Então, aqui ela não recebeu apenas uma, ela recebeu várias. E assim por diante. Por exemplo, se eu clicar sobre esse link e inspecionar, ela recebeu outras classes de estilização. Então, cada tag vai receber uma classe de estilização, mas todas têm algo em comum, né? Todas têm esse elemento style livre. Então, se eu for clicando, todas têm o elemento style em algum momento, né? Então, é justamente esse elemento style que a gente vai estar editando, porque se eu editar dentro dessa classe, de uma classe, eu posso estar aplicando estilo para várias coisas nessa página, né? Então, a fim de facilitar
a nossa edição, de vez de eu ter que fazer uma estilização para cada uma dessas linhas, eu vou estar aplicando uma classe e adicionando essa classe para todas essas linhas para deixar um estilo igual. Então, essa é a facilidade de usar uma classe. Como a gente não quer aplicar esse estilo para várias coisas, apenas para essa área, a gente pode estar aplicando ela dentro de um elemento. Então, eu vou estar vindo aqui no meu Element Style, vou adicionar uma altura, né, um height, 150 pixels. Na verdade, eu cliquei sobre a área errada. Opa, clique. Height, 150, 200 pixels. Se eu for clicando com a setinha para cima, esse tamanho vai sendo aumentado. E aqui a gente tem um problema. Se eu continuar aumentando a minha imagem, eu vou estar passando de cima desse texto, porque no caso eu estou aumentando o tamanho da imagem, não a área correspondente a essa imagem, né? Então vamos continuar aumentando aqui, eu vou deixar em 430. Aqui ficou legal. E aqui em cima a gente vai aprender mais uma coisa, né, nos elementos, né? Se eu tiver minha setinha navegando com a minha setinha aqui nos elementos, eu vou notando que as áreas vão sendo marcadas aqui na minha lateral direita, né? Então, conforme eu vou descendo com a setinha, ele vai marcando a área correspondente ao que eu estou selecionando com a seta. Isso ajuda a gente a achar algumas coisas às vezes, porque pode ter, como aqui, vários elementos um dentro do outro, e às vezes eu quero editar alguma coisa em específico, não apenas o texto, né? Então, no caso aqui da nossa imagem, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou subindo as minhas tags, e dentro dela aqui eu descubro que tem uma div, e essa div é correspondente justamente à imagem, né? Então, eu vou estar editando o tamanho dessa área, dessa div. Vou adicionar também uma altura, se eu não me engano adicionei 420, então, foi isso mesmo. E aqui é do mesmo jeito, setinha para cima ou para baixo, eu aumento e diminuo o tamanho. E agora sim nosso texto aparece na nossa imagem, embaixo da nossa imagem. Então agora a gente tem uma notícia fake, uma imagem, mas ainda assim não está legal, então vamos continuar editando, inspecionar elemento. Eu vou aqui no meu cabeçalho e vou estar removendo alguns elementos. Então eu vou tirar essa parte para encaixar melhor. Aqui a gente tem o livro do Príncipe Harry, revela que todos os presidentes dos Estados Unidos são reptilianos, né? Mas ficou um pouquinho apertado, né? Então vamos adicionar um estilo para esse cabeçalho, né? Mesma coisa, né? Clicando sobre a tag, temos o acesso ao elemento Style e dentro dele a gente vai colocar um font size. Font size de 25 pixels. Então a gente pode estar aumentando um pouquinho até achar um tamanho bacana. 35 tá bom. Então, agora sim, a gente tem uma fake news que cabe dentro de uma print, né? Então, agora sim, a gente pode estar enviando essa notícia fake para algum amigo. Apesar da brincadeira, não envie fake news, né? Então, é uma conscientização. Muitas vezes a gente pode estar pensando que é uma edição de imagem, alguma coisa, mas são apenas ferramentas de desenvolvedores web, né? E justamente esse processo de estar inspecionando o elemento e estar editando ele instantaneamente, que é a parte legal para quem desenvolve web. Quando eu estou desenvolvendo alguma página e eu preciso da estilização, né? Que muitas vezes o que acontece aqui é um fast refresh, e muitas vezes eu não tenho acesso a ele. O que acontece é que quando eu salvo a minha estilização, eu tenho que esperar a página carregar totalmente de novo para me ver o que eu apliquei de estilização. E já vindo aqui nos elementos, por exemplo, aqui nessa imagem aqui, que eu editei a div, aqui eu criei a área para ela, né? Eu coloquei uma altura, eu podia ter colocado uma margem, podia ter colocado um pad maior ou menor. E assim, na hora que eu for pro meu programa, na hora de estar editando, né, a estilização de alguma página, eu já posso levar essas informações que eu fiz aqui e tá aplicando lá e tá incorporando ela dentro do meu estilo, a fim de ser mais rápido, né? Então aqui tudo que eu faço aqui é instantâneo e muitas vezes eu posso estar aplicando uma estilização em algum código que eu tenho que esperar o refresh daquela página para mim ver o que eu estilizei. Então, para quem está desenvolvendo web, isso aqui é uma ferramenta muito bacana, né? Então,
essa estilização rápida, instantânea que acontece, ajuda bastante. E também, para quem vai estar desenvolvendo em HTML, todas essas tags aqui são direto deles, né? Então, do HTML. Quando a gente está desenvolvendo em React, tem tags parecidas que a gente pode estar utilizando para agilizar o nosso código, mas a gente também pode estar utilizando esses estilos, esses nomes de estilização do HTML em alguns códigos, né? Essa notícia foi editada nessa página, mas se você apertar F5, ela passa a voltar ao normal. Então vamos desfazer o que a gente fez. F5, ela volta ao normal. Então você não pode enviar essa URL para o seu amiguinho, porque ela não vai constar uma mudança na página. Você editou visualmente no seu navegador. Então, a menos que você mande uma imagem ou mostre essa página sem ninguém mexer nela, apertar F5, você vai conseguir ver aquelas edições. E galera, era isso. Espero ver vocês numa próxima aula e até mais.